paciente, então, ela tem 2 ampolas de ácido hialurônico, que a gente vai fazer. Ela tem uma queixa do perfil, né? Ela quer melhorar o perfil, nariz, boca, queixo, a gente vai analisar agora. Não sei se é da sua vontade mexer no queixo também, eu não lembro se a gente assim, né? Então, essa questão de perfil é algo que realmente as pessoas têm prestado bastante atenção, têm tomado cuidado com essa questão de nariz, boca e queixo. O volume que você quer na boca é algo assim, você quer bastante diferença, quer mais só para dar um contorno melhor, suave. Tá, e o que você pensa do nariz? O nariz é que ele não tem ponta nem nada, né? Faz uma pontinha. Entendi. Porque daí aqui a gente não vai mexer, mas aqui a gente consegue colocar um pouquinho de ácido, né? Então a primeira coisa que a gente precisa ver no nariz é se cabe, né? Ó, e cabe. Apesar de ser apertadinho, a gente consegue fazer uma pontinha aqui. E eu acho que nem vai precisar empinar. Vai ser mais nessa região aqui da ponta mesmo. Criar, pra dar um ar de refinamento aqui, né? Isso. E aí a gente afina a ponta também. A região aqui, ó, daqui pra baixo, a gente não pode, ó, aqui, a gente não pode preencher, senão fica nariz pontudo pra baixo, né? Então a gente vai aplicar mais ácido hialurônico, ó, nessa região mais superior aqui, tá? Lembrando que não pode deixar muito largo aqui, senão vai deixar, continua com o nariz um pouquinho mais largo. E aí, ó, na boca dela, o que a gente consegue perceber? Tem assimetria, é muito comum ter assimetria, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê um pouco mais de volume do que aqui, né? Então, essa região aqui desse lado tem mais volume. Ó, mesmo eu tirando a ação muscular, da anestesia, essa questão toda, a gente vê que tem um pouco mais de volume de um lado do que do outro. E embaixo já é também mais comum ser mais simétrico, né? Vira só um pouquinho pra mim aqui. E no caso dela é mais simétrico, apesar de que esse lado aqui, ele tem um pouquinho mais de volume nesse canto. Mas eu não tenho a intenção de, inicialmente, a gente corrigir as simetrias, tá? Então, o que a gente quer é, de uma forma geral, a gente dar uma estrutura, deixar um pouquinho mais arredondado, dar um pouquinho mais de volume, que cabe nesse lábio sim, tá? Não é um lábio difícil de ser feito. A região de filtro é uma região aqui que, de repente, a gente pode ou não fazer a aplicação de ácido hialurônico, né? Fazer esse filtro, marcar um pouquinho mais. E aí, o que eu vou fazer? Para eu ter certeza, a gente vai primeiro fazer essa estrutura do preenchimento mesmo, a volumização, para depois a gente ver se precisa. Ela tem um contorno bem marcado, né? Tá marcado, tá? A gente consegue ver certinho essa questão do arco do cupido. Erga o queixo um pouquinho para mim. Ó, tá marcadinho aqui, ó. Mas a gente também pode marcar um pouco mais. E ela tem um desvio, ó, um pouquinho mais pra cá, né, ó. Não é aqui. É um pouquinho mais pra cá. Entre os dois arcos do cupido, né? Ponta mais baixa aqui, ó. E aí eu acho que talvez, sim, a gente vai deixar esse lábio um pouquinho mais contornado, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, um contorno nessa região mais central, para deixar um pouco... Você gosta daquela boca que fica mais aquele formato de coração? Bem marcado assim? Não fica muito exagerado, tá? Fica bem sutil. E aí a gente faz também um pouco de contorno pra cá e um pouco de contorno pra cá. Ela tem os tubérculos inferiores, ó, bem marcadinhos. Tem que tomar cuidado, porque a tendência, às vezes, é de ficar um fundo aqui, ó. Tá vendo que já tem uma tendência ó, vazio, cheio, cheio. Esse vazio aqui, ó, esse vazio, se você preenche mais ainda os tubérculos, ele vai ficar mais evidente, tá? Então, às vezes, a gente talvez tenha que fazer técnica de um palitinho aqui, ó. Isso se for do gosto da paciente também, que daí a gente vai conversando conforme vai fazendo a aplicação. Os pertuitos, a gente vai fazer um pertuito em cima aqui no vértice e seguindo a mesma linha aqui embaixo. Aí, sempre quando o profissional for fazer esses pertuitos, vira bem o rosto da paciente para ele conseguir seguir uma linha certinho, porque a tendência, gente, é que se você tá do lado da maca, lado de cada maca, é que fique tudo preenchido torto para cá, ó. Aí o pertuito fica um pouco mais para cá e a entrada fica para cá, e aí você mira a cânula um pouquinho mais para lá, fica os bolos, né, todos com uma tendência para um lado. Então aí a gente sempre vira
esse lábio, esse rosto, né? Pra gente ver bem retinho, pra ver se consegue o mais simétrico possível. No lábio dela, eu acho que talvez nessa região a gente possa encontrar uma dificuldade. Ergue um pouquinho o queixo. Um pouquinho mais ainda. Isso. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo que aqui é fundo e aqui não? Aqui tá cheio, aqui tá vazio. Então, esse pontinho vazio aqui, ó, talvez seja difícil da gente preencher. Às vezes o profissional chega com a canola aqui, põe, ele não fica. Então, pode ser, às vezes, como é da anatomia do paciente, pode ser uma cicatriz, pode ser de um tombo, pode ser da anatomia normal da paciente. A gente tenta preencher, mas tem uma fibrose, tem um pouco mais de colágeno nessa região que não deixa estufar essa pele. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer retroinjeção, ó, daqui pra cá, ó. Por quê? Porque essa retroinjeção, quando a gente faz na vertical, a gente cria um espaço um pouquinho maior para conseguir fazer esse preenchimento. E depois a gente vem com bolos aqui para corrigir essa simetria, tá? O restante, o que a gente tem que tomar cuidado? Essa região aqui, ó, é uma região que normalmente pesa e fica cheia, ó. Essa região aqui e essa aqui. Então, é uma região que, se a gente puder evitar, o que a gente vê de correção... Por quê? Porque o profissional coloca muito ácido e ele, ao invés de fazer a eversão, ele pesa. Aí fica assim, ó. Vocês já viram aquele monte de lábio assim, ó? Ó. Assim. Fica aqui cheio, ó, arredondado para baixo. Tá vendo? Isso é muito comum acontecer. Então, ou você faz palitos verticais para poder fazer uma eversão, ou você para o preenchimento vem até aqui. Então, você consegue preencher aqui, ó. Aqui, talvez, o que a gente possa fazer é uma retroinjeção fininha, só para dar um pouquinho de volume, sem peso, tá? Então, a gente entra com a cânula, vira pra cá, faz uma retroinjeção bem fina, e aí preenche toda essa região aqui, toda essa região, ó, essa e essa região dos tubérculos superiores. E esse aqui, esse biquinho, ó, o paciente já tem, então não precisa encher. Inclusive, você tem que tomar cuidado, porque é uma tendência o ácido vir pra cá. Porque tá vendo que é uma pele mais molinha, flácida, ó? Ó, é fácil do ácido vir pra cá. Ele vai tender a vir pra cá, tá? E no lábio inferior, lindo o lábio inferior dela. Ó, então a gente vai encher o tubérculo que ela já tem e vai fazer um pouquinho de retroinjeção tradicional, que a gente fala o método mais simples, retroinjeção e bolos nos tubérculos, ó. Vai fazer como se fosse um triângulo, ó. Tá? Cuidado também para não jogar o ácido muito lá para dentro, na divisão de seco e molhado, porque às vezes a hora que o paciente sorri, ele espreme o lábio contra os dentes e o ácido hialurônico aparece, fica um monte de bolinha aparecendo aqui dentro. Então, a hora que ele dá um sorriso, aparece esse ácido, então tem que tomar cuidado com isso. O que eu preciso mais analisar aqui é a falta de projeção horizontal ou vertical. No caso dela, ela tem as duas coisas, falta aqui e falta aqui. É um rosto mais arredondado e também, quando a gente vê o nariz, por menorzinho que ele seja, então, essa combinação do perfil de nariz, boca e queixo, a gente vê uma desproporção. Independente da cefalometria, independente da gente fazer uma análise com réguas, né, e goniômetros, né, como a gente usa também para a mandíbula, a gente consegue perceber uma falta desse queixo. Cadê aquela voltinha, né? E ela já tem consciência disso. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quisesse uma projeção horizontal para cá, ó, eu faria preenchimentos aqui. Mas como eu quero as duas coisas, eu vou vir um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque a projeção vertical, deixar o rosto mais alongado, aí eu faria o preenchimento aqui embaixo. Então, a gente vai fazer no meio do caminho. Não vou fazer supraperiostal, nós vamos fazer subdérmico, esse preenchimento. Por quê? Pra gente conseguir mais projeção. E como a gente tem nariz, boca e queixo pra fazer, pra gente otimizar a quantidade de ácido, né? A gente utilizar pouco ácido e fazer grandes diferenças, o subdérmico vai aparecer mais, porque ele é mais superficial, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar
essa região aqui mais baixa e preencher, ó. Não é pra deixar o queixo quadrado não, né, Daisy? Não, né? Só uma pontinha. É, porque tem gente que gosta muito do queixo mais quadrado, né? Normalmente não. Ó, e a gente vai preencher aqui. Ó. Dá um queixinho aí pra ela. E aí, onde pode ser esse pertuito? Você pode fazer um pertuito central, você pode fazer um pertuito lateral. Se for fazer o pertuito lateral, a gente pode fazer na lateral, só que sempre dos dois lados. Por quê? Porque a gente pode abrir um túnel, faço um pertuito aqui e entro aqui, faço a retroinjeção aqui, eu formo um túnel aqui, ó, que a gente chama de tunelização. E esse ácido pode tender pra cá. E se ele pode tender pra cá, também tem que fazer simetricamente do outro lado. Então, a gente faz 2 pertuitos, faz um pouco de ácido pra cá, um pouco de ácido pra lá. Inclusive, você pode fazer 2 bolos aqui, bem juntinhos, ó. Depois a gente dá uma modelada nele. Certo? A gente vai utilizar, então, o Ivoire Contour para o lábio, nariz e o queixo. Essa aqui é a ampola que a gente vai utilizar, ó, do Ivoire. Tá? Ela vem com uma agulha 23G aqui, ó, que é azul. Mas a gente vai usar uma cânula 22, então para pertuito fica muito fina. E para a aplicação ela fica muito grossa, então a gente acaba não utilizando essa agulha, certo? A agulha que a gente vai utilizar é uma agulha 21G, ó, para pertuito. E por que que eu preciso dessa agulha de pertuito? Porque eu vou usar uma cânula. Essa cânula é a cânula 22G. A cânula 22G com canhão cinza é uma cânula mais segura, 50 milímetros, tá? Que a gente tá utilizando aqui. Para os pilares, se a gente for fazer algo mais superficial, porque a vascularização superficial, a gente pode, ela é mais fina, é menos calibrosa, a gente usa a agulha 29G, que é a rosinha, tá? Porque daí com a cânula fica mais grosseiro. Então, a gente faz com a agulha esse refinamento mais superficial, assim como o contorno também. Vamos lá, então? Ó, então a gente vai medir certinho uma linha perpendicular ao vértice do paciente. Vértice é o ponto mais alto do arco do cupido. Vamos começar pelo lábio superior. Normalmente a gente começa pelo inferior, a gente orienta começar pelo inferior. Por quê? Porque às vezes o profissional está começando e ele perde um pouco da noção, ele acaba inchando muito a parte superior ou então coloca muito produto, não sobra o produto para o inferior. E a gente sabe que naturalmente aqui o mais harmônico é que o lábio inferior seja maior que o superior, que o superior seja 75% do tamanho do inferior, tá? Então, é só para quem está começando, eu oriento começar por baixo, para depois finalizar em cima. Como a gente já tem bastante prática, a gente vai começar por cima, enquanto tá pegando aí a anestesia. Então, a cânula 22G, pode ir. A gente entra ali pelo pertuito, na região subdérmica. Subdérmica é o quê? Abaixo da epiderme e da derme. Vamos ver a profundidade da cânula? Ó, essa região da pontinha é uma região que a gente tá vendo que tá superficial. Mostra mais também, mais superficial lá. Ah lá, superficial. E ó o meio do caminho aqui. Meio do caminho da cânula, a gente tem ela mais profunda, tá? Não é para passar por trás do músculo. É pra gente passar ali na camada de gordura mesmo, tá? A cânula a gente deixa mais grosseiro, né? Mais volume. E a gente refina com a agulha, que vai ficar mais superficial. Então, nós vamos fazer já uma retroinjeção em direção ao vértice. Tami, peraí um pouquinho. Vamos fazer primeiro essa retro aqui, o bolos não, aí depois o leque, depois o bolos. Eu vou explicar o porquê, pra gente não ficar entrando e saindo na mesma região. Então aqui, a gente primeiro preenche um pouquinho, aqui no meio do caminho, entre seco e molhado, entre a linha de seco e molhado e a parte seca do contorno, no meio do caminho, ó, nem aqui, nem aqui. Aí primeiro faz a retroinjeção, depois volta pra cá, faz a retroinjeção em direção ao vértice, depois volta pra cá e faz o bolos com
eu vou explicando com a retro-injeção. Então, primeiro essa volumização na lateral, pra gente não ter que entrar aí de novo, né? Então, a gente analisa a profundidade, já vimos que não tá muito superficial nem muito profundo, no plano subdérmico. Cuidado que é muito fácil disso aqui preencher, ó, né? Pode fazer, já apoia no músculo. Isso. Aí volta pra cá onde a gente viu aquela depressão ali, né? Falta de volume, ó. Então a gente vai fazer aquela perninha do leque que a gente explicou no começo. Cuidado para não formar bolinha aqui atrás, ó. Então uma dica que eu dei de colocar o dedo ali. Apoia bem no músculo, ou seja, aprofunda, apoia na pele, não na pele, né? Pra dentro. Não faça uma tenda, né? E aí agora um bolos aqui, ó, bolos do tubérculo e depois a retro-injeção em direção ao pertuito, ao vértice. Lembrando que se você colocar o dedo ali pra perto da linha seco e molhado, você evita uma bolinha depois, né? Aí cada profissional vai ter um jeito, mas é uma das formas de evitar essa bolinha. Olha lá. Corrigiu essa simetria. E pro outro lado, a gente vai fazer a retro-injeção crescente e o bolos no tubérculo. A gente entra 90 graus, caminha para a lateral, cuidado para não encher aquela região. Isso, onde a Tamiris está colocando o dedo ali. Retro, injeta, pesa mais a aplicação no fim. Um bolozinho aí. Cuidado para não tender para um lado. Isso. Sempre quando a agulha chegar, a ponta da cânula, ela chegar mais ali no superficial, mais superficial, dá uma resinha e continua a aplicação. Contém o ácido com o dedo, depois faz um bolos e uma leve retro-injeção em direção ao vértice. Isso. Ótimo. Depois a gente vai massagear para esse ácido ficar mais acomodado. A gente vai entrar aqui no lábio inferior, depois a gente volta para o superior. Então, pertuito. Tudo bem? Uhum. A gente só tá de novo aí porque não finalizou o pertuito, não rompeu epiderme, derme. E agora a gente entra com a cânula pelo pertuito realizado. Lembrando, cuidado com essa tendência, né, de pegar de lado, né? Você tá de lado na maca e ele ficar mais lateralizado. Então, entra 90 graus. Vamos ver de novo a profundidade? Olha lá, a gente não tá tão profundo a ponto de não saber onde tá a cânula e nem tão superficial a ponto de visualizar essa cânula, tá? E sempre quando você chega, por exemplo, até aqui e tiver com a pontinha lá, ó, superficial, é só você dar uma resinha e ficar na parte um pouquinho mais profunda, tá? Essa lateral do lábio inferior, você pode encher um pouco mais, não precisa tomar tanto cuidado quanto o lábio superior. Até porque ele dá sustentação para a comissura labial. E aí a gente consegue até uma inversão de lábios. Inversão de canto de boca, né? Quando tem aquele canto da boca caído. Ó, retro-injeta, ajeita a cânula 90 graus de verdade, não pode tender para um lado. E deposita um pouco mais de ácido concentrado ali, um bolos. Contém o ácido com os dedos, analisa se não está entrando ali para dentro da boca. Quanto que a gente colocou no inferior e quanto que a gente colocou no superior, Tami? 0,1, agora eu vou colocar 0,2 aqui. 0,1, 0,2. Então, 0,3 de cada lado inferior que a gente vai colocar. E aqui em cima, em torno de 0,15. 0,15 aqui, 0,15 aqui. 0,15, entenda, mais do que 0,1, menos do que 0,2.
Apoia mais sua mão na paciente quando você for fazer, que daí você já vai treinando pra câmera mais. Tá. Sabe essa parte aqui da mão? Aqui. Apoia na paciente, Isso, Tamires. Então, entrou 90 graus e a gente vai pra lateral. Olha lá onde a gente tá. Como que é o teste da tenda? Da tenda é quando a gente puxa aqui, ó, pra cima, ó. Pra cima. Forma uma tenda. Eu consigo ver profundidade, né? Eu consigo ver se tá muito superficial, muito profundo essa cânula. Onde a gente tá. Tá com uma fibrosezinha, pode voltar e buscar uma região fácil. Um pouco mais pra dentro. Passou? Então o bisel ele vai ser virado ali pra fora, né? Pra parte mais superficial, pra pele. E quando for depositar, a gente vai fazer um apoio no músculo, para não ficar fazendo a tenda. E esse ácido hialurônico, ele não descer pela lateral dessa tenda, né? Aí ele não fica na região que a gente quer. E aí com a mão a gente vai vendo, vai sentindo onde esse ácido está, para onde ele está indo. Ótimo. Vai dar uma acomodada no ácido. A gente vai trocar agora a cânula pela agulha. Uhum. Agulha 29G, que é a agulha rosa. É mais difícil a anestesia. É mais difícil, né? Fecha um pouquinho. Ó, já corrigiu bem. Né, ó? Abre um pouquinho a boca, por favor. Ó, bem corrigida essa questão da simetria que ela tinha antes, né? Então não vai precisar. E aí agora a gente vai entrar bem superficial. Vamos fazer o teste da tenda para vocês entenderem o quão superficial que a gente tá. Olha lá. Um tamanho de agulha em direção ao vértice. Agora a gente vai fazer uma retroinjeção. A Tamires vai fazer uma pinça para conter bem o ácido. Começa com pouco, finaliza com mais. Por quê? Porque a gente vai acumular mais ácido no vértice, que é esse ponto mais alto do arco do cupido. Agora ali pro meio, bem superficial. Cuidado para não perder o contorno, não ficar fora dele, que aí fica parecendo aquele batom. Tá ótimo. Ó, não vai a agulha toda, estão vendo, ó? Retro-injeta, pesa a mão um pouquinho mais no final. Bem superficial, não entra a agulha toda, faz a pinça. Quanto mais ou menos aí vai no contorno todo um 0,1 inteiro? No lado todo, isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 retroinjeções com 0,1. Olha como o contorno fez diferença. Mesmo que ela tenha o contorno, um pouco mais de contorno, olha só como desenha melhor, fica mais simétrico, mais harmônico. Essa vai a agulha toda, retroinjeta e pesa mais a mão no final. Pra gente erguer esse arco do cupido aqui. E vamos pro lábio inferior. O lábio inferior, lembra como eu falei, ó? Aqui fica bem marcadinho, então a gente vai fazer o contorno, mostrar para a paciente e ver o que ela prefere. Se vai deixar bem marcado esses tubérculos com esse fundinho no meio, ou se ela quer que a gente faça um palitinho aqui no meio para tirar essa divisão. Central, né? Não pode fazer dois, um para lateral direita, outro para lateral esquerda. Aí o central a gente vê com ela. Isso. Então, bem superficial. Agora a gente tem que fazer do começo ao fim a mesma quantidade. A gente não pode deixar
Não vai formar um arco do cupido ali pra baixo. Então, a mesma quantidade do início ao fim. Ó como ele dá um pezinho ali, né? E agora o outro lado. Média ali pro meio. Nossa, que lindo. Linda, né? Ó. A anestesia às vezes deixa um perfeito. pouquinho torto, Aham. né? Aqui em cima incha mais, é normal, incha mais, tá? Uhum. Agora o que a gente quer saber é assim, você gosta desse arredondado aqui e menos no meio, ou você quer deixar tudo igual? Não, assim, tava lindo. Eu também Aham. gosto assim, eu acho que fica mais anatômico, né? Ó, eu vou ajeitar ela sem a ação da anestesia, olha que linda, Uhum. né? Perfeito. Você quer que coloque um pouquinho mais embaixo ou você acha que já tá bom? Não, já tá bom. Já tá bom? Uhum. Ótimo. Agora a gente vai acomodar o ácido, vai fazer essa acomodação digital com o Carmed, que é esse hidratante labial aqui, tá? Esse hidratante labial você encontra em farmácia, bem fácil, ele tem um deslizamento super legal e aí ele já hidrata e também a gente consegue acomodar o ácido de uma forma mais fácil. Ó, como é que a gente vai fazer? Segurem, uma dica que eu vou dar pra vocês, hein? Segurem os pertuitos pro ácido não sair. E cuidado para não tirar do lugar aquilo que a gente fez. Então, é leve, é uma acomodação, não é uma massagem para tirar do lugar, tá? Agora, se você encontra alguma assimetria e quer, de repente, fazer um pouquinho mais de pressão, aí você pode fazer. Vamos supor que ficou, às vezes, ficou uma bolinha aqui. E você quiser apertar mais essa bolinha para acomodar ela, agora é a hora. Agora, cuidado para não estragar todo o planejamento que a gente fez, né? Pode fechar a boca, isso. Que daí, isso, perfeito. Então, não tirem do lugar a retroinjeção que a gente fez, né? Não tira do lugar. Ficou sensacional. Ficou sensacional, ficou muito. Agora você vai ver no espelho, vai ficar mais bonito Adorei. ainda. Gostou? Gostei. Vê, ó. Não, adorei. Eu vou ajeitar aqui, ó. Abre, fecha agora a boca. Isso. Tá dando pra ver? Uhum. A gente já vai começar o pertuito aqui no queixo, na lateral. E já vai continuar na camada subdérmica com o mesmo ácido, com a mesma cânula. Pinça bem. Então, esse dedo pinça. Esse aqui a gente vai colocar 45 graus. Rompeu epiderme e derme. Aí diminui a angulação e entra um pouquinho mais. Aí, esse sente um pouquinho. 45 graus. Depois que rompeu o epiderme e derme, a gente entra um pouco mais para abrir mais caminho para essa cânula passar com mais facilidade, tá? É normal o paciente sentir um pouquinho nessa região. Então, a gente vai deslizar ali na camada subdérmica. Vamos testar a tenda para ver? Olha lá a profundidade que a gente tem, ó. Isso. A gente vai chegar e fazer o bolos contralateral, tá? Então, faça o bolos de cá e retroinjeta um pouquinho. E depois a gente vai fazer o de cá. Para eles não ficarem muito separados, entende? Se a gente faz o pertuito de cá, faz o bolo de cá, o pertuito de lá faz o bolo de cá, eles às vezes ficam muito separadinhos. Eu perguntei para a paciente se ela queria o queixo quadrado, né? O queixo quadrado, ele dá um ar mais masculino. 0101. Mas isso é de preferência do paciente. Vamos colocar 0202. Então, já vai todo esse ácido agora. Desse lado, a gente já troca pro... Bisel sempre para a pele, apoiando na aplicação, apoia sempre no músculo. Olha lá bem a profundidade, olha a pinça que a doutora Tamir está fazendo. Ergue um pouquinho o queixo para mim, fazendo um favor. Isso. Isso, na camada subdérmica. A gente vai lá do outro lado, pede licença pro ácido que a gente acabou de colocar.
O queixo é meio cheio de fibra, né? Então, o músculo mentual, ele tá ali aderido na pele, ali pra frente. Então, a gente acaba machucando um pouquinho mais o paciente. Ele fica, às vezes, o pós-procedimento, o paciente parece que fez cirurgia dentária, né? Fez algum procedimento dentário. Fica meio dolorido. E um cuidado que a gente tem que ter é de colocar e sentir esse ácido, porque a tendência para ele ir para um outro lugar é muito grande, justamente, por quê? Porque tá apertado aqui, tem um músculo aqui, né, então fica tudo apertado. Já deu um queixinho aqui, né, ó, foram 0,4, vamos pro nariz e depois a gente faz o refinamento, tá bom? Ó, a gente vai fazer um pertuito onde eu já não quero ácido, né, ó, pra cá. E a gente vai fazer como se fosse um lequezinho aqui, assim, ó. Um leque não, né? Ó, um retângulo aqui. Às vezes tá anestesiada a ponta do nariz por causa do infraorbitário, às vezes não, né? Vem? Não sentiu? Tá sentindo a ponta do nariz meio anestesiada? Sim. Faz anestesia da boca. Então, pertuito, a gente entra na camada subdérmica com o mesmo produto, com a mesma cânula. Cuidado para não fazer esse pertuito errado, um pouco mais para um lado, senão vai ficar nariz torto. Então tem que ser bem centralizado mesmo. Pode entrar um pouquinho mais, Tami, da marcação que eu fiz, um pouquinho mais vai ficar mais bonito. Isso, olha lá onde tá, ó. Só um pouquinho a mais. Vamos ver a tenda pra gente ver que profundidade que a gente tá? Olha lá. Vira um pouquinho de lado o rosto da paciente. Outro. Pro seu. Vem mais pra isto. Olha lá. Então, como se a gente pode simular, ó, como é que vai ficar? Só um segundinho. Ó, vamos simular. É isso, ó. Tá doendo aqui? Aí, vai, pode fazer já. Se doer muito, avisa, tá? Contenha bem esse ácido com a pinça, porque ele vai tender a ir para outro lugar. Vamos colocar aí um pouco mais que 0,1 se couber, tá? E logo que a gente finalizar, a gente já tampa o pertuito, que a tendência é querer sair pelo pertuito. Ainda mais nariz um pouco mais apertadinho. Ó, não, tranquilo. Um pouquinho mais, né, Tami? Vamos fazer um bolozinho? Bem aqui. É, bem... É, um pouquinho mais aqui assim, ó. Pra não sair pelo pertuito, a gente faz um bolos aqui, ó. Não dá pra colocar muito ácido, porque esse ácido vai tender a vir pra lateral. Mas acho que cabe mais um 0,1 aí, não cabe não? Isso, apoia a cânula. Cabe mais? Põe. Um bônus de 15. Quanto deu? Aí. Aí agora a gente acomoda o ácido. Olha ele querendo sair, né? Quer um microfone? Tem um... Aqui? Não, Aqui? é só o álcool que tá no meu nariz. Ai, eu tô tirando. desculpa. Mais, né? Tem que caber um pouquinho mais aqui ainda, hein? Na ponta só? Ai, só na ponta. É que não tá cabendo, né, também. Não tá molinho esse nariz pra gente preencher. Bom, a gente vai colocar, Daisy, o que couber, tá? Uhum. Que quando o nariz é mais molinho, cabe mais, né? Sim. Hoje fala-se muito da perfiloplastia, né? E aí? Eu acho que cabe um columelo aqui, hein? Ia ficar bonitinho. Você pode, de repente, entrar pra fazer um pilarzinho. Podemos colocar um pouquinho aqui embaixo, ó? Pode? Aqui embaixo. Deixa eu te mostrar. Pra fazer esse efeito aqui. Segura pra mim, por favor. Ó, fazer assim, ó. Ou não? Você não gosta? Não sei. Sim, tá bom? Você acha? Tá. Só isso? Você acha que já deu uma pontinha? Ó, aqui, ó. Um brilho aqui, ó. Uhum.
Não, você que sabe, você que entende. Eu acho que tá faltando um pouquinho. Então coloca. E pode deixar também, depois a gente fala. Uhum. Faz, pode fazer, faz columela. Por cima, né? Uhum. Como a gente fez o pertuito voltado pra cima, a gente abriu o caminho pra cá. Então agora a gente vai abrir um caminho pra baixo, tá? Faz um vai e volta também. Volta um pouquinho e acha um caminho mais fácil. Ou mais profundo ou mais superficial. Pode caçar. Vou virar um pouquinho a cânula mais pra cá. Tenta voltar e passar ele mais superficial ainda. Isso, desde o início. Foi? Então, aí na columela, gente, quanto mais superficial, mais ele aparece, tá? Então, a gente vai até a base de columela, não joga essa cânula lá pra dentro, senão você perde o ácido. Olha lá onde a gente tá, peraí. Ó, bem aqui. Retro até o Isso, pertuito? retro até o pertuito. Isso. E a última gotinha aqui. Ah, agora sim. Isso, agora eu acho que um pouquinho mais de queixo. Então vamos com a cânula de novo. Aqui precisa só de mais um pouquinho. A gente já coloca um 0,2 de uma vez aí, também no centro, de um lado só. Se precisar do outro, tudo bem, né? Então na camada subdérmica. E aí, tudo bem? Bem no centro do queixo, pode fazer um bolos. Peraí, só ajeitando aqui, aí. Não, vai ter que fazer dos dois lados, tá? Pode entender Então, para um posso lado. jogar pra lá, né? Pode jogar um pouquinho só, mas bem pouquinho também. Aliás, faz no centro. Vamos fazer os dois bolos no centro, tanto de um lado quanto do outro. Ah, tá? Porque daí ele tuneliza um pouco para um lado. Aí, perfeito. 0,2? Acho que um 0,1 de cada lado. Pode até por um 0,15. Produto, tá? Cadê? Só a pressão aí. É que aí o queixo ele é mais sensível mesmo. Por que eu não faço supraperiosteal? Porque o subdérmico, o ácido aparece melhor. Mais fácil. O supraperiosteal fica atrás do músculo, né? Então, a gente acaba visualizando ele depois. Ele vai enchendo, só depois de encher bastante que a gente consegue visualizar mesmo esse ácido. Tá? Perfeito. O lábio superior já tá bem inchado, então a gente já perde um pouco de referência, tá, Deise? Ver se o queixinho apareceu. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui é ácido, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Gostou? Você acha que mais nariz? Não, acho que ficou bom, ficou suave. Ficou ótimo. E aí vai desinchar um pouquinho a boca, que a boca incha mais. Tá? Você tá vendo que o lábio inferior, a gente ainda vê algumas... a gente vê algumas... Esses rachinhos, né? A pele sobrando aqui, tudo esticado. Esse esticado é justamente o edema, né? Não tava assim. Então a gente vai vendo esse edema acontecer. Você gosta do filtro? Sabe aquele que fica aqui em cima, assim, ó?
entre o nariz e a boca. Sabe do que eu tô falando? Aqui? É, se você gostar dá pra gente colocar. Aqui assim, ó, aqui e eu acho aqui. que tá bom. Você acha assim. que tá bom? Aham. Porque você tem um pouquinho de filtro, mas não é nada muito marcado. E aí, sobrou alguma coisa, Tamires? Sobrou um 0,15, né? Sobrou um zero, bem pouquinho. Se você quiser colocar em alguma região, ou se quiser deixar para retorno, de repente a gente faz algum ajuste se precisar. Pode ser. Pode ser? Porque às vezes o que acontece, às vezes o paciente queria pôr um pouquinho mais no nariz. Eu não gosto muito de ficar aplicando, né? Mas se você quiser depois, às vezes alguma simetria. Eu gosto mais do retorno para assimetrias. Sim. Tá bom? Gostou? Adorei, perfeito. Ah, que bom.